Paz, se você chegou por aqui, a paz do Senhor, você não parou aqui por acaso. E nem te encaminharam esse vídeo por acaso. Porque esse vídeo é um dos vídeos da série que diz um Deus que faz. Um Deus que faz o quê? Hoje, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para compartilhar com vocês é algo que Deus fez sobre a minha vida, que eu não conseguia entender como é que Deus fazia. Até hoje, eu não consigo compreender a dimensão e a profundidade de como Deus faz. Mas uma coisa é fato, Deus faz. Eis que vos fala aqui uma pessoa, quem me conhece, olha e fala, não é possível, Débora, não é possível que você fumava. Sério mesmo, você fumava? Mas era só de vez em quando. Não, gente, eu não era uma fumante ocasional. Antes de me converter, eu era de fato uma fumante. Eu não era o tipo de pessoa que fumava maços de cigarro por dia, mas eu tinha sim uma dependência física e emocional do cigarro. Sim, dependência emocional também. Para de balela de falar que a sua dependência do cigarro, ela é exclusivamente a nicotina. Não é. Tem muito mais coisa, muito mais envolvida em relação à dependência do cigarro. Eu era o tipo de pessoa que, ao acordar, a primeira coisa que eu fazia era fumar um cigarro. E a última coisa que eu fazia antes de deitar na cama para dormir também era fumar um cigarro. Não sei se você sabe, mas eu não vim de uma família de berço cristão evangélico. A minha conversão foi uma conversão completamente inusitada, mas não é assunto para o vídeo de hoje. E nesse interim, eu comecei a ir para os cultos, comecei a ir para uma igreja, a convite de uma pessoa que era cliente do meu marido, e ele nos convidou e fomos. Ali eu aceitei Jesus. Em pouquíssimo tempo eu comecei a me sentir constrangida, mas um constrangimento em amor. Ninguém me falou nada, ninguém me apontou, ninguém falou, olha, Débora, agora que você aceitou Jesus, você tem que parar com isso. Eu não tive discipulado, eu não participei de escola bíblica dominical que dizia que podia, não podia, nada disso. Mas foi algo que começou a brotar dentro de mim. Não foi por obras humanas, mas foi pelo poder de Deus. E o ímpeto e o desejo que eu tinha de me libertar daquilo. Por quê? Porque eu fumava, mas eu dizia assim, por que eu preciso disso? Eu não encontrei o Jesus que faz tudo? E eu me sentia constrangida, porque eu olhava e pensava, mas para que eu preciso disso? Se os crentes não fumam e eles dizem que é errado, por que eu tenho que fumar? E por que é errado? E por que eu não consigo deixar isso? Isso foram se passando algumas semanas. Até um determinado dia, isso foi logo no início da minha conversão, deve ter uns 14 anos isso mais ou menos. Até que num determinado dia eu entrei num culto. E aquele dia o meu coração estava muito quebrantado na presença do Senhor. E aquele dia eu lembro de fazer uma oração muito específica para Deus e falar, Deus, eu tô vindo para a sua igreja, eu sei que eu preciso ser limpa, porque eu tenho ouvido sobre isso, que o Senhor limpa. E eu sei que eu preciso ser limpa, Mas Deus, tem uma coisa que eu preciso confessar para o Senhor. Eu preciso confessar. Eu gosto, eu acho graça, vejo prazer. E eu vim de uma educação muito feminista. Eu vim de uma educação de que mulher tem que trabalhar, de que mulher é autossuficiente, de que mulher pode tudo, de que mulher pode ser o que ela quiser, de que mulher vai dominar o mundo. Essa foi a minha educação. E não é uma crítica à minha educação, foi a educação que foi me dada naquele tempo, naquele momento da minha vida. Mas, por conta disso, você deve saber que historicamente, socialmente, há todo um contexto que vem enfatizar que uma das coisas que desbravou assim a independência feminina era justamente o fato das mulheres fumarem. Então havia um certo prazer, mas também um certo poder, uma certa superioridade naquilo que eu fazia. E aquele dia eu falei para Deus, com o coração muito contrito. Mas aquele dia eu falei para Deus, ó Deus, eu não presto para deixar o cigarro. Não adianta falar que vai pôr adesivo, vai fazer, não adianta. Porque a hora que eu estiver nervosa, eu vou querer o cigarro. A hora que eu estiver triste, eu vou querer o cigarro. A hora que eu estiver feliz, eu também vou querer o cigarro. A hora que eu estiver comemorado, eu também vou querer o cigarro. Porque ela não é só física, ela também tá aqui, ó, na nossa mente, tá nas nossas emoções.
E aí eu falei isso para Deus, contei, escrachei meu coração diante de Deus. E eu falei assim para Deus naquele dia na oração, eu me lembro disso. E eu falei assim, olha Deus, eu acho que só tem um jeito de eu parar com isso mesmo. Eu acho que se eu passar mal, se eu tiver que começar a ter nojo disso, se o cheiro me nausear, se isso me fizer um passar mal, eu não sei explicar. Mas eu acho que é só desse jeito que eu vou parar. E aí foi então que eu me lembro que a minha filha era bebezinha. Eu me converti com a minha filha bem bebezinha. Ela era bebezinha, eu estava sozinha em casa. Abri o maço de cigarro, peguei o último cigarro. Quando eu fui fumar aquele maço de cigarro. Mas eu passei mal, mas eu passei mal num nível e numa categoria que é sem explicação. Eu tomava banho, eu tentava deitar, eu tentava levantar e nada melhorava aquele mal-estar. Mas eu passei mal. E eu peguei um nojo profundo de cigarro. E depois disso, nunca mais. Se Deus quiser, Ele vai usar remédios. Se Deus quiser, Deus vai usar outros produtos que hoje a medicina nos oferece. Se Deus quiser, Deus vai te permitir passar por processos terapêuticos. Deus pode, de toda maneira. Você sendo liberto de qualquer vício, seja usando recursos da terra ou não, de todo jeito é a mão de Deus, é a bondade, a misericórdia de Deus. Mas também se Deus não quiser, Deus também faz dessa maneira. Não é sempre que Deus vai fazer usando condições terrenas. Tem situações, tem coisas que Deus vai fazer e vai ser no sobrenatural. Mas quando Ele fizer no natural, também continua sendo Deus. E eu glorifico a Deus. Porque desde então, aquilo que eu confessei diante de Deus, como está escrito lá no livro de Jeremias, que diz, se você confessar os seus pecados diante de Deus, você alcançará misericórdia. Então, se você passa por uma situação difícil, de algo que é difícil romper, de algo que tem um ídolo no seu coração, porque tudo aquilo que nos torna dependente por algum motivo, nós levantamos um altar de idolatria dentro de nós, e a Bíblia condena qualquer tipo de idolatria de altar que a gente levante dentro de nós. Se você tem, a primeira coisa, se eu pudesse te falar, a primeira coisa que você tem que fazer é se quebrantar diante de Deus e falar, eu tenho mesmo, eu faço mesmo, e eu não consigo por isso, porque você tem total liberdade de falar a tua verdade, a verdade aberta, escrachada e genuína para Deus. E a forma como Deus vai fazer, aí é só Deus, né? É só Deus. Deus te abençoe.